As melhores histórias de terror e nonsense. Se acomode e venha comigo. Sonhos são proibidos. É uma faixa que marca o slogan do governo daquele país. Alguns anos antes, uma novidade tecnológica que tinha chegado no mercado. Um chip implantado no cérebro da pessoa. Ela receberia propagandas. Seus dados pessoais estariam ali. As pessoas poderiam ser escaneadas, o que daria muito mais segurança. Nenhum bandido ficaria impune. As pessoas com dívidas seriam descobertas e seus débitos pagos. Era o país caminhar para ser o mais seguro do mundo. Mas de boas intenções, o inferno estava cheio. Algo sempre dá errado nessas horas. Os gênios do crime aparecem e estragam o que estava dando certo. Nos primeiros meses, o chip era opcional. Só obrigatório em bebês que nascessem, sendo por parto natural ou cesárea. Mas aos poucos, vendo que as pessoas estavam aderindo pouco, elas começaram a ser obrigadas. Se quiser viajar, tem que ter o chip. Se quiser um emprego, tem que ter o chip. Deu entrada no hospital, só seria tratado tendo chip. Era uma verdadeira imposição. Quando quase 100% da população estava com o chip, apareceu um grupo super secreto que estava invadindo a mente das pessoas, descobrindo segredos, fazendo chantagens com pessoas do alto escalão. Isso estava acontecendo. Senhas bancárias sendo roubadas, um caos completo. Mas isso, o governo conseguiu atualizações remotas e consertar algumas falhas de segurança no chip. Mas aí que residiu o problema. Talvez fosse isso que os hacks queriam. Com o chip implantado na glândula pineal, algumas pessoas tentaram remover. Mas elas ficavam loucas. Começavam a ver coisas, imaginar sons e cheiros. Elas nunca mais voltaram à normalidade. Impossibilitados de tirar o chip, os hackers aproveitaram da atualização. Eles agora, ao invés de roubarem dados, eles roubavam sonhos e pesadelos. De alguma maneira, quando alguém sonhava, o seu sonho era roubado. Quando a pessoa sonhava, uma onda de energia era gerada. Antes, o ser humano não tinha como capturar isso. Hoje, o chip armazenava essa informação por um breve período. Era a brecha por onde entravam as propagandas do governo, os comerciais de produtos e etc. Essa energia, capturada, de certa forma era muito importante para alguém, por algum motivo que ninguém sabia ainda. Os hackers entravam no chip e roubavam essa energia. Um membro do governo recebeu uma ligação muito importante. Tinha acontecido mais um ataque, agora ao centro bancário do país, que tinha perdido os dados de clientes, como dívidas, créditos e tudo de mais importante. Agora, era saber se tinha alguma possibilidade de backup. Nada. O governo sabia que era a energia dos sonhos, e isso precisava ser parado. Enquanto se investigava onde as bombas de sonhos eram criadas, começou-se uma campanha proibindo as pessoas de sonharem. Era distribuído pelo governo uma pílula que impossibilitava a pessoa de ter sonhos. O governo monitoraria quem sonhasse, e a pessoa seria punida. A primeira vez seria uma multa. A segunda, uma multa muito mais pesada. A terceira vez, ela seria presa, sem direito à fiança. Então, em uma fila enorme para receber as pílulas, Dalila estava entediada, esperando a sua vez. Ligou para o seu patrão e disse que chegaria um pouco atrasada no trabalho. A fila estava enorme e ela ia demorar. Assim que desligou, recebeu, como todos naquele país, o pronunciamento do seu governante. Bom dia a todos!
Estou aqui para esclarecer alguns fatos muito importantes. O dia de hoje ficou marcado na história da nação. Finalmente, capturamos o inimigo. O pronunciamento seguiu, contando todos os detalhes que levaram à prisão dos inimigos, junto com alguns vídeos da ação, digna de filmes premiados da ficção científica. O inimigo estava pronto para detonar a maior bomba de sonhos do mundo. Faria com que toda a energia do país parasse simplesmente de funcionar. O país ficaria estagnado, parado no tempo. Seria um desastre. A máquina de roubar sonhos era real. Uma máquina engenhosa que os mais hábeis cientistas do mundo estão tentando entender o seu funcionamento. Dalila, na fila, ouvindo e vendo aquilo tudo, já sabia que, de algum modo, o governo destruiria aquilo tudo. Sempre que eles pensavam que estavam fazendo algo de útil, o pior acontecia. E ela sabia que dessa vez não seria diferente. Quando chegou em casa, exausta de um trabalho maçante e repetitivo, tirou a roupa, tomou um banho e, quando ia deitar na cama, percebeu um silêncio e alívio na cabeça. O seu chip, por algum motivo, parecia ter parado de funcionar. Ela nem se lembrava como era essa sensação de liberdade. A luz do seu apartamento desligou. Ela correu para olhar pela janela. Todas as luzes estavam apagadas. Nenhum drone de entrega ou de vigia estava nos céus. Tudo estava no solo, desligado ou destruído. Bem no centro da cidade, se viu uma fumaça enorme subindo em uma coluna enorme de fogo. Algo estava queimando para valer. Se tivesse um novo pronunciamento, ela não ouviria. Que se dane isso tudo. E aproveitou para ir dormir. Dalila, pela primeira vez em muito tempo, sonhou. Sem o chip, a pílula não tinha função. Ela dormiu muito bem. Sonhou que estava em um campo cheio de árvores, respirando o ar puro. Sonhou com a liberdade. Sonhou que estava em um mundo que não era vigiado. O seu sonho foi uma bênção. Em algum lugar escondido, o sonho de Dalila e de milhares de outras pessoas haviam sido roubados. Uma artimanha do inimigo. E algo muito grandioso vai acontecer. Você morreu. Sente sua musculatura rígida. A sua respiração cessou. Sua pele ganhou uma coloração diferente. Perdeu a elasticidade. Está sem vida. Seus olhos, o espelho da vida, se tornaram opacos. Seus lábios, secos e duros. Seu corpo agora está gelado. Sua alma partiu. Seu coração parou de bombear sangue para o resto do corpo. Seu cérebro parou de pensar em vários tipos de teorias, comandar o seu corpo. Se demorarem muito a tratá-lo, a decomposição vai começar a tomar conta. Suas atividades pararam, deixaram trabalho para quem ficou. Isso era o que as pessoas pensavam até então. Mas eu trago a solução. Diante de uma pequena plateia, um médico com 2 enfermeiros recitava essas frases prontas. Um enorme vidro transparente separava o quarto com o cadáver e as pessoas que estavam ali, para ver o que aconteceria depois. O médico, todo performático, abriu uma gaveta e retirou uma pequena garrafa com um líquido viscoso e vermelho. Pegou também uma seringa.
pediu que os enfermeiros amarrassem o corpo na maca. Seria preciso. O pessoal na plateia começava a desconfiar de algo macabro. Quando o médico se aproximou do corpo, pediu 1 minuto de silêncio. Antes de mais nada, vamos contar uma breve história desse corpo, que está aqui deitado na minha frente. Peço perdão para ser um pouco chato e eloquente. A plateia concordou, e ele começou a contar. Esse jovem, muito novo, era um verdadeiro atleta. Gostava de todos os tipos de esporte. Jogava descalço pelos campinhos da cidade. Era o astro de futebol e handebol do colégio. O mais querido pelas meninas e o mais invejado pelos garotos. Quando chegou na adolescência, conheceu o mundo das drogas. O seu desempenho no colégio, ainda mais em um ano de prestar vestibular, caiu vertiginosamente. Seu desempenho nos esportes também. Mas era apenas uma fase. Acredito que boa parte aqui de vocês já passaram por esse problema. Quando essa fase difícil passou, pode parecer impossível às vezes, mas essa fase, ela sempre passa. Ele começou a cursar medicina. O sonho de muitos jovens, salvar vidas. Pois bem, nessa época, ele comprou seu primeiro carro. Andar de ônibus estava completamente fora de cogitação. O fácil acesso a remédios para não dormir virava a madrugada na bagunça, enquanto de dia estudava. Em uma dessas saídas noturnas, ele queria levar alguns amigos em uma boate que ficava na cidade vizinha. De noite, a estrada era perigosa. Sua visão foi ficando turva. Ele acabou apagando e capotando com o carro. Seus amigos estavam de cinto de segurança e se salvaram. Ele voou pela janela da frente, bateu a cabeça no chão, mas ainda chegou ao hospital com vida. Sua mãe estava em pânico com a sua possível morte. Não poderia aceitar. Não era a lei natural das coisas. O jovem, ainda no leito, os médicos fazendo todos os esforços possíveis. O jovem balbuciava: "Quero viver, quero viver." Bem, depois que ele veio a óbito, eu tinha a intenção de realizar o seu desejo. Pesquisava e tinha feito experimento em ratos e outros animais. Tudo certo. Não tinha como dar errado. Mostrei os estudos e dados para a mãe. Ela, desesperada, aceitou os termos e assinou o papel. O que poderia dar errado? Ela decidiu não estar ali na plateia. Não estava preparada para ver o filho morto. Queria ver o filho com vida, depois que ele levantasse dessa maca. Depois de contar toda a história, ele olhou para os enfermeiros que fizeram sinal positivo com a cabeça. Então, ele se abaixou e aplicou a injeção no braço do jovem, que a princípio não reclamou. A plateia respirava tensa, apavorada. Talvez a mesma sensação de quem viu o homem descendo na lua em 1969. Uma senhora desmaiou na plateia e foi amparada por algumas pessoas que a levaram para fora. Sua pressão havia baixado. Nada muito grave. Um resmungo. O médico virou o rosto animado. O jovem morto agora se mexia devagar. Aos poucos, o seu corpo foi respondendo e recuperando os movimentos. Não estavam agressivos. O médico pediu então que os enfermeiros tirassem as amarras. Era seguro. Em pouco tempo ele vai recobrar totalmente a consciência e estar de volta ao mundo dos vivos. Algumas pessoas assistindo gritaram. Outras deixaram escorrer lágrimas dos olhos.
Era um verdadeiro milagre. Mas algo começou a sair do controle. O jovem começou a urrar. Os enfermeiros o tentaram segurar, mas com uma violência e força extrema, ele agarrou o primeiro enfermeiro e jogou longe. Esse enfermeiro bateu a cabeça na parede e desmaiou. O médico preparava uma seringa com um tranquilizante. Nesse meio tempo, o segundo enfermeiro foi mordido e fugiu da sala assustado, com medo. O jovem agora mirou o médico, o agarrando pelo pescoço. O médico, praticamente sem ar, conseguiu inserir a seringa no pescoço do jovem, liberando o tranquilizante. Agora, o jovem vai dormir. Uma plateia atônita assistia tudo, até que a cortina foi fechada, caindo um pano do ato final. Pessoas agora cochichavam, tentavam entender o que estava acontecendo, debater o que tinham assistido. Mas assim como a cortina havia sido fechada, pouco tempo depois ela foi aberta. Os 4 atores estavam ali, cumprimentando a todos que vieram assistir ao espetáculo. Dessa vez, a cortina desceu para encerrar o show. Assim que você fecha os olhos, assim que você dá um último suspiro, assim que seu corpo libera sua última energia, a cadeia de fatos faz o seu corpo parar. E assim, você morre. Você morreu, aceite o destino.